Flávia Camanho e esse é o podcast Ponto de Virada. Eu brinco que sou coach da época que isso não era vergonhoso e conto aqui histórias de pessoas que fizeram transformações na sua vida, verdadeiros turning points. E hoje eu vou contar a história de uma pessoa que me toca o coração, então se eu me emocionar, vocês me acompanham, dão a mão para mim e não me largam mais. Ela é um exemplo de força, de resiliência, de potência, de amor, de coragem. Não dá para imaginar uma menina como essa, com 21 anos, já tendo vencido tantas barreiras intransponíveis para muitas pessoas e que para ela foram, assim, oportunidades de crescimento. Hoje ela é minha estagiária, chama Fernanda, e ela vai contar para vocês a história dela. Fefe, que bom! Você sabe que quando eu fui te chamar para você vir ser minha estagiária, a primeira coisa que eu fiz foi assistir o podcast que a sua mãe conta a sua história. Então até assim simbólico essa história. Então, para todo mundo entender do que nós estamos falando, Sim. Vamos começar te perguntando, Fernanda, conta um pouco da sua infância, como é que você lembra dela? A sua primeira infância. Bom, eu gosto, quando eu penso na minha infância, eu gosto de separar em fases. Teve a fase de quando eu nasci até os 10 anos, 10, 11 anos, e dos 11 até a idade que eu tenho agora, 21. Bom, o que eu lembro da fase pequenininha, eu não lembro de muita coisa, até porque eu acho que eu acabei me protegendo de muitas lembranças que me deixavam triste, que não fazia muito bem. Mas, para começar, acho que a primeira fase é de quando eu nasci até os 4 anos, que foi quando eu ainda morava com os meus genitores. E morava eu e mais 3 irmãos. Não sei se mais, porque minha genitora tinha muitos filhos, mas enfim. E aí eu morava lá, não era o melhor lar da vida, porque eu não tinha muito apoio da minha genitora nem do meu genitor, porque eles tinham que trabalhar, eles tinham que sair de casa para tentar trazer comida para casa e eles não conseguiam. Infelizmente, eles brigavam muito e às vezes não sabiam como lidar com a quantidade de criança que eles tinham, né? Uhum. E aí eu fui pro abrigo, o que foi bem, assim, diferente, porque para uma criança sair da sua casa, do abraço dos seus genitores, é esquisito, né? E aí eu lembro que eu me sentia muito perdida no mundo, eu ficava perdida, eu me sentia muito triste e eu acabei criando uma raiva muito que depois grande. A gente vai nomear como Gremlin, que foi o apelido que a mãe dela deu. A minha mãe me deu esse apelido Gremlin e já vai ser explicado. Vocês vão entender por quê. Você foi para esse abrigo com os irmãos? Vocês foram juntos? Eu fui com 2 irmãos, que é... Eu não sei se pode falar nome, mas acho que pode, né? Que é o Caio e o Léo. E aí, depois de um tempo, o Igor, que é o meu outro irmão, foi morar no abrigo também. Mas eu era muito grudada no Caio e no Léo. Eles eram, tipo, minhas maiores paixões. E aí, o que aconteceu? Eles foram adotados antes que eu, né? Eu tinha 9 anos. Tinha 9 anos, eles foram adotados juntos pela mesma família antes que eu. Ou seja, eu era uma criança antes disso acontecer. Aliás, eu não consigo imaginar. Quando eles foram adotados, eu virei outra, pior ainda. Eu fiquei com mais raiva ainda, porque eu já me sentia sozinha, eu já me sentia muito triste em um lugar que eu odiava. Era horrível, horrível. Eu não conseguia confiar, não conseguia ser uma criança feliz. Na verdade, isso eu também vou falar, que eu sempre gostei muito de criar o meu mundinho. Então, eu era feliz em parte, assim, comigo mesma. Entendi. Você criava a sua realidade para se proteger até, né? Da dor, né? Do sofrimento. Eu acho que todas as crianças lá, querendo ou não, acho que acabaram criando um pouquinho da realidade delas na mente para proteger de um ambiente que elas não conheciam, sabe? Enfim, e aí eles foram adotados, foi muito triste pra mim, eu fiquei realmente muito sozinha, eu lembro que eu falava que, assim,
eu tinha perdido a esperança. Falei, eu não vou ser adotada, não tenho pais, não tenho nada. Eu vou ficar aqui pra sempre. Tô sozinha no mundo. Tô sozinha no mundo. E aí, foi aos 9 anos. Aos 10, eu fui adotada por uma família que, felizmente, vou falar felizmente, não conseguiu lidar comigo. Com tudo que você estava trazendo, com toda a complexidade que era uma criança que sofreu tudo que você já tinha sofrido. Sim, eles não estavam preparados, então eu acabei ficando um período e aí eu voltei. Eles tiveram que me devolver para um lugar completamente diferente. Não foi para o mesmo abrigo. Ai. Foi para um abrigo... Eu não lembro, mas eu lembro que era abrigo de freira. E eu ficava assim, meu Deus do céu, onde que eu tô? O que eu tô fazendo aqui? Onde estão as pessoas que pelo menos eu Porque conheço? aquilo ali você tinha alguma relação já estabelecida, né? Sim. E aí foi muito difícil. Eu entrei, assim, uma depressão. Que eu nem sei se existe em criança, mas acho que sim. Com certeza. Eu entrei e super, assim, super compreensível que fosse, né? O tamanho dessa dor. Bom, e aí? Me conta, porque a gente vai chegar numa parte boa, mas a gente tem que contar essa parte, porque essa parte também faz parte da sua história, né? Sim. E aí, Isso com 9 anos você volta, então vai para um outro abrigo. Com 10 anos. Ah, 10 anos. Com 10 anos eu fui adotada, só que eu voltei com a mesma idade. E aí eu fui para outro abrigo, só que como eu não conhecia ninguém, eu chorei. Mas eu esperneava, eu gritava, falando, eu quero voltar para outro que pelo menos eu conheça alguém. Tem alguém que, tipo, esteja comigo. E eu voltei. Uhum. Algum tempinho depois, uma família tentou me adotar. Só que eu tava com tanto medo, tipo, vai acontecer isso de novo. E eu tive a coragem de falar, não quero ir, porque eu não sei o que vocês vão fazer comigo. Não sei se vocês vão me devolver. E aí eu não fui. E, felizmente, eu não fui porque eu conheci os meus pais. Muito vai bom. Pra segunda fase da minha vida. Uhum. Dessa primeira fase, o que você acha que você aprendeu sobre você? O que você entendeu que você era capaz, assim? Olha... Foi muito difícil isso, mas eu acho que eu entendi o quanto eu fui e sou forte, né? Porque não é todo mundo que consegue passar por uma situação dessa e, tipo, só simplesmente falar, ok, já passou e pronto. Ficam muitos machucados dentro de você. Então, eu sei o quanto eu sou forte, eu sei que tudo tem o seu propósito, então, tipo, Deus me colocou nessa vida porque sabia que eu ia aguentar. Se eu não fosse aguentar, Ele não teria colocado. Muito lindo isso. E aí, bom, você tá com quantos anos quando você conhece a família que hoje são seu pai e sua mãe? Eu estava com 11 anos. Vamos contar essa história agora? Vamos contar essa história. Como é que acontece pra você? Quando é que você tem a informação que tinha uma outra família interessada em você? Então... eu ia muito no fórum, né? Que eu tinha meu anjo da guarda, que era a Cris. E ela falou assim, Fê, eu tenho uma família que eu acho que você vai amar e eu preciso que você conheça eles. E eu conheci, só que antes de conhecer, eles tinham viajado pra Índia, acho que alguma coisa assim, e depois eu conheci. E eu lembro que eu fiquei tão feliz e eu tava tão nervosa, eu falei assim, não, eu vou fingir que eu vou assustar eles, sei lá, pra fazer gracinha. E foi uma conexão, quando eu encontrei, quando eu olhei pra eles, foi uma conexão tão forte que eu falei assim, não, são eles. Com certeza são eles. Aí eu fiquei muito feliz, a gente conversou muito, eu fazia 1000 perguntas pro meu pai e pra minha mãe. É muito bom. Conta essa história que você fazia uma entrevista com eles pra ver se você realmente ia querer ir. Como é que era isso? Eu fiz a entrevista, eles mal conseguiram falar. Eles ficavam assim, bom, se ela tá perguntando, vamos responder, vamos dar atenção, né? Mas nossa, foi Que perguntas que você fazia? É difícil, porque eu não lembro, porque eu era uma criança tão criativa que eu inventava umas perguntas da minha cabeça, eu nem sabia o que significava, eu só perguntava. Ai, mas onde que a gente mora? Onde que... o que vocês fazem? Qual é a sua religião? Sabe? Esse tipo de coisa. Muito legal. Como é que foi, o que você me diria que foram os desafios que você e a família enfrentaram no começo? Quando você vai para
Você vai morar lá? Como é que é isso? Conta para as pessoas. Processo de adaptação? O processo... Que as pessoas não sabem, é bom você contar. Porque não é uma coisa assim, foi, conheceu, mudou. Não é, né? Tem toda uma etapa e uma história que acontece. Como é que é isso? Então, o processo de adaptação foi bem difícil, porque a história do Gremlin... Agora vamos entender quem é o Gremlin. Vamos entender. Como eu já disse, eu era uma criança que eu tinha muita raiva de tudo. Eu não conseguia me abrir, eu não conseguia confiar em ninguém. E aí eu lembro que eu brigava muito com a minha mãe, porque a minha visão materna era totalmente assim diferente. E aí eu brigava muito com ela e meu pai achava que eu ia destruir ela, tipo, literalmente, porque eu quebrava as coisas, eu brigava com ela, eu gritava, fazia tudo isso. E aí eu lembro que teve uma vez que ela foi brincar comigo que queria ter filho. Outro filho, né? Uma criança. Eu falei, eu fiz um alarde, eu gritava, eu chorava, eu falava, não, que você não pode ter filho, porque eu tinha muito medo do meu espaço, tipo, só sair de lá, sabe? Eles iam ter outro filho, ia me esquecer e eu ia ser abandonada de novo. Esse era o meu maior medo, né? Esse era o maior medo. E aí, eu lembro também que eu tinha muito medo de dormir. Por quê? Quando você dorme, naturalmente você não tem muito controle do que tá acontecendo à sua volta, né? E aí, eu ficava com medo de, tipo, acordar, não estar mais lá, ou meus pais não, tipo, só falarem, você vai voltar pro abrigo e pronto. E aí morria de medo, eu vivia pedindo pra minha mãe, não, dorme comigo, e aí eu contava história pra ela, não era nem ela que contava história pra mim. Mas foi uma adaptação muito difícil, eu fui uma gremlin muito chata, mas dá pra entender o porquê. Dá muito pra entender o porquê. E tem, assim, um momento que você fala, bom, acho que vai ser diferente, tem algum turning point, assim, tem uma história que sua mãe conta segurando seus braços, você não quer contar essa história? Tem. Teve uma vez que, de novo, eu fui gremlin e eu não lembro por que a gente brigou. Eu só lembro que eu fui pro banheiro e eu tava transtornada, eu tava batendo no vidro, eu tava quebrando tudo. E ela foi lá, ela me abraçou e ela falava assim, eu não vou sair daqui. Eu não vou sair daqui. Só que, tipo, pra mim, eu não tinha entendido o que ela queria dizer com eu não vou sair daqui. O que ela quis dizer foi, eu não vou te abandonar. Não é que eu não vou sair daqui até você se acalmar, eu não vou te abandonar. Eu não vou sair daqui da sua vida, né? Não vou sair da sua vida. Você é minha filha, a gente se escolheu, então pronto. Fica relaxada. A gente é aqui, ó. É alma, junto. Não vou sair daqui. E aí mudou bastante. Foi pra você, caiu uma ficha ali de que você se sentiu naquele abraço, talvez fez sentido pra você que agora você podia desarmar um pouco, né? Sim. Porque estava armada, né? Protegida de tudo. Era uma armadura bem forte, né? Tadinha da minha mãe. E como é que foi, assim, ter modelos para tua vida, assim, encontrar pessoas que te inspirassem, que te encorajassem? Como é que foi a tua história a partir do momento que já faz dessa história para agora 10 anos, 11 anos? Sim. Então já tem mais tempo da sua vida com a sua mãe e seu pai do que sem eles, né? Sim. Como é que foi a reconstrução da sua confiança nas pessoas nesses 10 anos que se seguiram, assim? Que histórias que você pode contar pra gente? De modelos meus? Bom, meus maiores modelos, eu tenho muitos, na verdade, mas os principais são meu pai e minha mãe, que eles estavam lá comigo desde o começo. Eles tiveram que aguentar muita coisa, sofreram muito comigo, não de propósito. Então, mãe, me desculpa. Muito bom. Mas os meus maiores modelos são os meus pais, meus irmãos. Eu tenho conta essa parte que a gente também precisa saber. Como é que é a tua vida hoje? Como é que é o núcleo da sua casa? Então, eu sou muito próxima de todo mundo, né? Eu sou apaixonada pela minha família. E aí eu tenho 3 irmãos, que na verdade é o Bruno,
Thiago e o Marcelinho. O Bruno é meu primo, mas eu considero como meu irmão. E eles também estavam comigo desde o começo, tiveram que aguentar muita coisa, porque eu era muito chata. A Nalvinha também, que trabalha com a gente, ela queria me matar? Queria. Não tinha paciência, mas ela sempre foi de me ouvir, de ficar lá conversando comigo, me alegrar, sabe? Me deixar mais calma. Quem mais? Tinha o Guto, que era o meu primo, que infelizmente faleceu no ano retrasado. Ele também era o amor da minha vida e ele me ajudava muito. Então, tipo, ou seja, eu sou muito próxima de todo mundo. Eu tenho muitos modelos maravilhosos, diferentes na minha vida, que eu sou muito grata, muito grata. Muito lindo te ouvir. Você ainda tem muitos medos? Tenho. Bastante. Só que o meu maior medo, acho que continua sendo abandono. Porque acho que as pessoas falam assim, passado é passado. Passado não é passado, desde que o trauma, ele continua aqui, as dores continuam aqui. Só que o abandono que eu digo não é tipo da parte dos meus pais ou da parte externa, é mais comigo mesma. Sabe, eu tenho muito medo de me abandonar, de só falar, deixa você de lado, você não é importante. E, enfim, é esse abandono comigo que eu morro de medo. Você sabe que tem um provérbio russo que fala assim, o futuro é certo, o passado que está sempre mudando. Que diz que a gente olha para o passado e vai entendendo ele melhor. Sim. E vai se perdoando e entendendo, porque assim, é o que você está dizendo aqui, o seu comportamento agressivo era com que você conseguia lidar com o mundo naquele momento. Hoje, você é mais madura, olha para trás e fala, nossa, né, olha o que eu fazia. Mas aquele momento era o que você conseguia fazer, é o que a gente consegue fazer com assim, a criança de 10 anos de idade, vivendo num abrigo, vivendo todos os desafios da adoção tardia, assim, eu acho que assim, quase que é o mínimo que se esperava, era que você fosse pelo menos um pouco agressiva. Um pouquinho assim, nenhuma criança não vai ser agressiva. É difícil, né? É muito difícil. E para as pessoas que estão nos escutando, assim, e a gente sabe o quanto que hoje é uma realidade muito pequena no Brasil. Hoje a adoção tardia, assim, os dados são assustadores. As pessoas querem bebês, definem um pouco do que querem, que esperam com a adoção. Como é que você pensa em aproveitar a sua história, ou você pensa em aproveitar a sua história para impactar outras pessoas, para contar um pouco mais e para dar um pouco de esperança para quem pode estar vivendo uma situação como a que você viveu? Sim. Aliás, eu e a minha mãe, a gente tem o pensamento de escrever um livro que conta, assim, é mais ou menos o ponto de vista dela e o meu ponto de vista da mesma situação. Porque eu acho que isso ia ajudar muitas pessoas, porque a adoção tardia realmente não é uma coisa fácil. A adoção em si não é uma coisa tão fácil assim, porque precisa passar por um processo bem demorado, porque precisa conhecer a família, precisa saber como que a família vai cuidar da criança. E aí, a adoção tardia, ela é difícil porque a criança já tá grande, ela já viveu algumas coisas e ela tem traumas, ela tem os seus medos que ela não vai saber lidar no começo, ela vai precisar de muita ajuda e não é todo mundo que tá preparado pra ajudar. Não é. E aí, acho que se eu escrevesse eu vou escrever esse livro com a minha mãe, eu acho que vai ajudar muita gente a ter coragem e ver o ponto de vista tanto dela quanto o meu. Porque eu acho que tem uma coisa muito legal de você contar. Todo mundo tem seus fantasmas e tem seus medos, todo mundo tem suas dores, mas ouvir uma menina de 21 anos que já passou pelo que você passou, dizendo, olha, assim, teve algum momento que você fala, bom, sou eu por eu mesma aqui, deixa eu ficar de pé aqui, não tem muita saída. A hora que você vai para casa, bom,
tô aqui feliz, encontrei uma família que faz sentido, deixa eu me abrir. Quer dizer, teve um processo seu dentro de você muito grande para que as coisas acontecessem como aconteceram, né? Então, assim, tem uma conversa interna de ir se conhecendo, de se acolhendo, de se curando aos poucos das dores. E eu acho que você trazer isso é muito rico, assim, para que as pessoas conheçam e entendam, né? Agora eu queria falar de presente e um pouco de futuro. De presente você tem um estágio maravilhoso, brincadeira. Uma coisa que eu fico louca é o quanto você canta, sua voz é maravilhosa. Você pensa em seguir um pouco a carreira por esse lado de cantar? Como é que é o cantar na sua vida? Olha, eu sou uma pessoa, eu amo arte em si. Amo, sou apaixonada. Tanto é que eu não choro com nada, mas se eu ouvir alguém cantando ou tocando alguma coisa, eu choro. Parece uma criança. O que eu penso sobre a minha carreira artística? É difícil dizer, porque eu não penso muitas coisas. Às vezes eu só canto porque eu só gosto de cantar, sabe? É tipo mais um hobby pra me deixar calma. Quando eu sinto que eu tô muito nervosa, eu coloco alguma música e eu só fico cantando, isso me deixa tão calma. Eu gostaria de postar mais, de mostrar mais pras pessoas, tanto o meu lado artístico, quanto toda a minha história, que eu acho que ajudaria todo mundo a ter alguma coragem na vida. Mas eu tenho... É um processo de parar. Por enquanto ele é um carinho com você mesma. Sim. Cantar é um tratamento que você faz com você mesma. É uma meditação. Muita gente fala que cantar é tão importante, se toniza tanto quanto meditar, né? Sim. Tem uma conexão com a alma, né? Uhum. E quais são os seus sonhos para o futuro? O que você sonha para a sua vida? O que você imagina que vai ser os seus próximos 10? A gente já teve 10 antes, 10, agora os próximos 10. O que você imagina? Você se vê construindo uma família, com filhos? Você se vê viajando pelo mundo? O que você se vê fazendo? Olha... Não veio aqui pra passear, não é porque eu conheço que nós vamos perdoar ela no podcast. Bom, em 10 anos é muita coisa, né? Eu acho que eu me vejo lá pra frente, sim, tendo uma família. Eu acho que eu tenho um sonho muito grande de ser mãe. Eu acho que é até interessante de dizer, porque quando eu não tinha muita noção das coisas, eu falava, não, eu quero ser mãe porque eu quero ser uma mãe diferente do que minha genitora foi. Só que aí eu penso, bom, a genitora, ela só me colocou no mundo. Mãe é quem cria. Minha mãe é a Priscila Bueno. Ela que me criou, então eu quero ser que nem ela. Eu não penso mais, eu quero ser uma mãe diferente. Não quero, eu quero ser uma mãe que nem ela mesmo, porque... O bichinho é forte, viu? Nossa, ela é muito forte, muito, muito forte. Então eu quero ter minha família, mas antes disso, quero criar minha carreira, ter as minhas coisas, poder comprar, não comprar, tipo, só ser consumista, mas se eu quiser viajar, eu quero conseguir viajar, ter mais experiências na minha vida e poder ter história pra contar pra quando eu tiver a minha família, meu marido, filhos, essas coisas. Me conta o que você mais admira na sua mãe. O que eu mais admiro na Priscila Bueno? Priscila Bueno, o que mais admira em você? Eu admiro que minha mãe... Eu falo pra todo mundo que minha mãe é uma pessoa extremamente inteligente. Nossa, ela é fantástica, ela é inteligente, ela é muito forte. E ela é uma pessoa, a pessoa mais companheira que Deus pôde me dar, sabe? Ela é meu pai também. Mas eu já vou fazer a pergunta do pai, calma que nós vamos fazer. Vou perguntar do pai também. Mas a minha mãe é uma pessoa incrível, ela é tudo pra mim. Apesar da gente ter coisa de mãe e filha, né? Briga. Natural, né? Natural. Se não tivesse, eu acho que seria um pouquinho estranho, mas minha mãe é tudo pra mim, ela é fantástica. E o seu pai? Meu pai... O que você mais admira no seu pai? Meu pai, ele é muito destemido. Ele vai atrás de tudo que ele quer. Meu, ele tá com... Não vou falar a idade dele. Ele não gosta. Ó, ele tá, tipo, na casa dos 50, por E aí. alguma coisa? E alguma coisa. E ele
tá terminando de fazer uma faculdade agora. Tipo, de psicologia. Não Olha é aí, todo que mundo incrível. que consegue, que tenha, sabe, essa determinação pra estudar. Ele é muito estudioso. Tá sempre aprendendo mais e mais sobre a vida. E ele, tipo... A gente é muito carinhoso um com o outro. Somos muito teimosos. Acho que a gente é muito igual. Só que a gente é muito, muito carinhoso um com o outro. A gente se ama muito. Ele é uma pessoa também muito inteligente. E o que você diria pra mim? O que é uma família? O que é uma família? Caraca. Eu tô judiando, né? Eu sei. Tá judiando. Tem mais umas 2 perguntas só, então capricha nessa. Tá. O que é uma família? O que é uma família? Pra mim? Porque assim, eu falo que a gente hoje... tá, muitos modelos de família hoje existem, né? As famílias não são mais aquele pensamento estrutural, mais reduzido de é uma mãe, um pai, 2 crianças, 3 crianças numa casa. Uma família é uma composição de vida. Você tem irmãos que são da sua história com a sua genitora, você tem os irmãos dessa família que é a sua família hoje, seus pais, você tem seus cachorros também fazem parte dessa família. O que é a família da Fernanda hoje? Você diz assim, olha, isso aqui é a minha família, esse é o meu lar, a minha família. Meu lar? Olha, meu lar é onde eu posso estar e me sentir que eu confio, que eu tô bem, que eu sou abraçada, não tanto fisicamente como emocionalmente. Então, acho que minha família inteira, posso dizer que eu não tenho nenhuma pessoa que eu não goste, todo mundo eu confio, eu sou muito grata por todos eles, porque a gente, mesmo brigando, o que é totalmente normal, a gente é muito unido. Nós somos unidos, tipo, demais, assim. A gente se ama, conversa, brinca. Isso é a família pra mim. E a gente tem uma frase, uma tatuagem com uma frase junto, que foi eu que falei, que é: o amor transforma. Porque se não tivesse amor entre a gente, eu não estaria aqui, não teria acontecido nada do que aconteceu. Então, o amor transformou literalmente tudo. Eu sou o que sou por conta de toda a minha família. Você sofreu preconceito? É engraçado, porque uma das coisas que eu já falei pra Fernanda e conhecendo a mãe dela, vocês são parecidas, né? Então, assim, nem sei se precisa... se quem não tem a informação, talvez nem entenda ou nem saiba que vem de uma adoção, porque vocês são... Claro, até vocês são parecidas, é impressionante. Mas você sentiu isso, assim, um julgamento, algum tipo de preconceito perante a tua história, durante a tua vida até agora? Acho que tiveram poucos, mas tiveram, porque realmente eu sou muito parecida com a minha mãe e também eu não falava pra todo mundo que eu era adotada. Acho que no começo eu falava porque eu sentia que era uma... É difícil de explicar, mas eu sentia que era adoção. Agora, eu não preciso sair falando, eu sou adotada. Não, eu sou saí da barriga da minha mãe, você acredita? É isso, pra mim não tem outra história. Pra mim é isso e pronto. Mas sim, eu sofri algumas coisinhas, tipo... na minha escola antiga, teve um trabalho que a gente fez com uma professora e ela falou assim, eu quero que vocês contem a história da vida de vocês. E aí eu falei, bom, tudo bem, posso contar. Mas aí ela falou assim, não, mas aí vamos falar pra turma. Eu falei, não, não vou falar. Eu falei assim, não, professora, eu não quero contar, porque a minha história é um pouquinho... minha, é um pouquinho diferente. Eu não sei se todo mundo vai entender, eu não sei como as pessoas... vai acolher, né? E aí ela falou, não, mas conta, ficou, sabe? Conta, por favor, que eu acho que é importante. Eu falei, não quero contar. Eu comecei a chorar, eu liguei pra minha mãe. Minha mãe ainda tem ódio dela até agora. Falei, não, tá tudo bem já. Mas sim, teve essa história, teve pessoas que, tipo, ficavam falando, que você é muito burro, que você não vai conseguir, essas coisas, e me colocava pra baixo. Mas que foi bem difícil, porque eu acreditava, né? E agora não acredito mais, eu sei o quanto eu sou maravilhosa. Muito bom. Pra gente fechar,
dessa história da sua vida ainda muito nova, tem muita coisa, você tem o bem mais precioso de todos que é o tempo, a seu favor, muita coisa para viver, mas da tua vivência com a adoção, com a construção da sua relação da família, se tivesse assim, qual foi o momento mais marcante? Talvez a gente falou desse dia que a sua mãe te abraçou, mas teve algum momento que você olhou e falou, nossa, tá tudo bem, assim, teve um dia, alguma simbologia, um Natal, alguma coisa específica, alguma coisa que tenha sido um dia marcante na tua história? Olha, tiveram vários, na verdade, só que tem um que partiu de uma coisa ruim, que foi depois que eu saí do hospital, que eu fiquei uma semana internada, que eu simplesmente tinha me abandonado, eu queria acabar com tudo, felizmente não consegui, e aí depois de muito tempo depois disso eu falei, não, vamos mudar, vamos ser diferente, você cresceu, você tem uma família que te ama, você precisa se amar, você precisa ser forte, então vamos mudar isso daí. E foi você com você mesma? Foi eu comigo mesma, porque eu não tava aguentando mais sentir aquela agonia e aquela dor no coração que tava dentro de mim, sabe? Eu não tava gostando de como eu tava com os meus pais, porque eu mesma brigava com eles por coisa que não precisava. Entendi. Eu tava em uma luta comigo. Tava uma luta interna, né? Sim. E aí, eu acho que, foi no Réveillon, eu falei assim, vamos mudar isso. Vamos virar esse ano diferente. Sim, vamos mudar, pronto, vamos trabalhar, vamos ir atrás das coisas que você gosta e pronto. Chega de ficar de agonia, de tristezas. Tristeza, todos vamos ter alguma hora da vida. Às vezes não vamos ter todos os dias bons, né? Não vão ser todos os dias bons. Mas vamos melhorar. Vamos andar, caminhar pra frente. Tem muito que viver. Eu acho que Deus me colocou em um caminho, assim, incrível. Eu só tenho que confiar em mim, nele e nos meus pais. Ah, muito bom, muito bom. Sim. Eu pergunto para todo mundo, mas para você a pergunta fica meio difícil. Mas enfim, eu sempre pergunto para terminar, se quando você era pequena, o que você sonhava ser quando crescer e até onde você chegou. Você ainda não chegou porque você está com 21 anos, mas assim, você tinha um sonho de profissão, assim, alguma coisa que você falou assim, quando eu crescer eu quero ser. Você queria ser o quê? Você acredita que eu fiquei por muitos anos querendo ser bióloga marinha? A diferença, eu queria muito ser. E por quê? O que será que você viu que você gostou dessa ideia de ser bióloga marinha? Porque eu amo animais, eu amo, sou apaixonada e eu queria ajudar. Agora eu não tenho muitas condições, porque se eu vejo alguma coisa assim triste, eu vou chorar, acho que eu morro junto com o animal. Uhum. Então eu não conseguiria. E aí eu meio que desisti da história, porque todo mundo falava, que não ganha dinheiro, que é muito ruim aqui. Aí eu fiquei assim, tá, então vamos partir pra outra. Mas por muito tempo meu sonho foi esse. E aí, agora, meu sonho é ser feliz. Se aproveitar todas as oportunidades que Deus me der, que vier. Que, por exemplo, você foi uma oportunidade maravilhosa e eu tô muito mais que feliz com isso. Eu também tô muito feliz de ter você comigo. Obrigada por se abrir, por contar a sua história. É uma história dura de contar e linda de ver o que aconteceu. Então, é muito legal, porque eu acho que você vai inspirar. E também muita gente que vive esse processo e está nessa fase de tentar se adaptar. A minha família é uma família que tem muitas histórias de adoção. Em todas as gerações tem adoções. E a minha melhor amiga, que é minha prima, Ana Paula, que está sempre comigo, vem da adoção da minha tia, que quando se curou de um câncer, fez uma promessa que se ela tivesse curado, ela ia adotar uma criança. Ela vai adotar o Gui, que é o mais novinho, e se depara com mais 2 irmãos e adota os 3. E hoje são meus primos que a gente vive com muito amor, e eu acho que a adoção é um reencontro kármico, que deve ter uma explicação, porque eu também tenho uma relação com ela, como assim, que ela só voltou pra minha vida, assim, onde ela estava eu não sei, mas ela voltou. Então assim, você contar essas histórias, contar a tua história, eu acho que permite as pessoas a se abrirem para as suas dificuldades, refletirem, verem que tudo se resolve com amor, como você mesmo diz, o amor transforma. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Lindinha.